Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam com a nossa querida Igreja Batista da Capunga, com as suas congregações no Janga, Nova Tiúma e Areias, com todos aqueles que nos acompanham pela internet e também aqueles que nos acompanham a partir de hoje, às quartas-feiras, pela Rádio Evangélica FM. Nós louvamos a Deus por esta porta a mais que Ele abriu para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Agradecemos também a direção da Rádio Evangélica FM por estender essa parceria com a nossa igreja também aos cultos de quarta-feira. Que Deus continue abençoando esta rádio e fazendo dela um veículo poderoso para a proclamação do Evangelho de Jesus. Damos boas-vindas a todos os irmãos e amigos e convidamos a todos para prestarmos, para oferecermos a Deus um culto que Deus merece, o culto que Deus é digno de receber de cada um de nós nesta noite. Daremos sequência ao nosso culto. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus em seguida com o pastor André Guimel. Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. No nosso introito bíblico de hoje, estaremos lendo o Salmo 1. E assim diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Cantemos 32 do Inário para o culto cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre cada família da nossa igreja, cada pessoa que nos assiste nesse momento, Senhor, que possa sentir o teu cuidado, possa perceber a tua provisão e que nesse momento, ó Pai, todos nós possamos compreender e entender que tudo está sob o teu controle. Continua, ó Deus, abençoando as famílias da nossa igreja, continua, ó Deus, a nos amparar nesse momento e que
neste dia, Senhor, nós possamos entregar ao Senhor o melhor do nosso louvor, entregar o nosso culto diante do Teu altar e que o Senhor receba, Pai Santo, porque tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do Teu santo nome. Através da Tua palavra, Senhor, te pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, como já tem feito, ó Deus, durante esses dias. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que a cada dia nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado, por orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e também da Prefeitura do Recife.
a despeito desta circunstância, continuamos sendo igreja, servindo a Jesus em todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado para fazer isso, e continuamos proclamando o seu amor e a sua palavra por todos os meios que Ele tem colocado em nossas mãos. Queremos convidar a todos que nos acompanham para nos acompanhar em nossa live após o culto de hoje, no perfil da nossa igreja no Instagram, IB Capunga. No Instagram você poderá acompanhar a nossa live de hoje assim que terminarmos o nosso culto. Sexta-feira, dia 1º, teremos mais uma live da nossa igreja com a participação do pastor Valdo Fonseca, da Segunda Igreja Batista de Curitiba. No sábado teremos também a live da nossa juventude e no domingo as atividades normais da nossa igreja, escola bíblica às 9 da manhã, cultos às 10 e 19 horas e a live de boa noite depois do culto da noite no Instagram. Você é nosso convidado a participar, portanto, das nossas celebrações. Continuemos adorando ao Senhor, continuemos cultuando o seu nome neste instante. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que, a despeito desta circunstância, estão depositando, transferindo os seus dízimos e ofertas através da internet, através dos aplicativos dos seus celulares e estão, desta forma, contribuindo para a manutenção da nossa igreja nesses dias. Nós louvamos a Deus por cada irmão, por cada família que tem mantido a sua fidelidade ao Senhor e à Igreja Batista da Capunga nesses dias. E queremos encorajar a todos para que façam o mesmo. As contas da nossa igreja estão disponíveis na Caixa Econômica Federal, no Banco Bradesco e também no Banco Itaú. E os dados
para essas transferências bancárias encontram-se no site da nossa igreja e no aplicativo também da nossa igreja. Você encontrará todas as informações necessárias. Nós encorajamos os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor, contribuindo não por força, não por constrangimento, porque a palavra de Deus nos diz que Deus ama quem contribui com alegria, e nós com muita alegria participamos da obra do Senhor e do sustento da sua igreja, que o Senhor nos tem dado, portanto, o privilégio de participar. Queremos também, neste instante, interceder em favor desta circunstância que estamos vivendo. Temos muitas pessoas, membros da nossa igreja e pessoas ligadas às famílias da nossa igreja que estão enfermas. Queremos interceder neste momento. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo neste momento de oração, neste momento de intercessão. Feche os seus olhos, vamos clamar juntos ao Senhor por esta circunstância que estamos vivendo. Pai querido, muito obrigado por este momento precioso. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos clamar ao Senhor, podemos buscar ao Senhor. A Tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Portanto, nós clamamos ao Senhor por esta circunstância que estamos vivendo. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de todas as pessoas que estão infectadas, que estão, ó Deus, lutando, ó Deus, contra esta doença em seus lares, em hospitais, em leitos, ó Deus, de UTI. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor amado, de todas essas pessoas. Tem misericórdia, ó Deus, dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate, ó Deus, a esta pandemia. Tem misericórdia também das nossas autoridades, ó Deus, no nosso país, no nosso estado, ó Deus, nossa cidade, que sejam todos, ó Deus, dirigidos e orientados por Ti nas decisões que precisam tomar neste tempo tão difícil. Nós clamamos a Ti, ó Deus, vem ao nosso encontro e envia o socorro dos altos céus para, ó Deus, enviar-nos, ó Deus, assim, um remédio, um tratamento adequado, uma vacina, algo que possa, ó Deus, realmente impedir o avanço desta doença, Senhor, em nosso país e no mundo. Nós te rogamos também que Tu recebas a nossa gratidão por todos os irmãos e irmãs que têm se mantido fiéis, ó Deus, ao Senhor e também, ó Deus, à Tua igreja, depositando, transferindo os seus dízimos e ofertas, ó Deus, mesmo nesses dias tão difíceis. Nós te rogamos, ó Deus, continua sustentando as famílias da Tua igreja, continua, ó Deus, amparando as famílias da Tua igreja, suprindo todas as suas necessidades, bem como a Tua igreja também em todos os desafios deste tempo. É o que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 22.
Localize na sua Bíblia o 5º livro da Bíblia no Antigo Testamento, capítulo 10, versos 12 a 22, e acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a Ele pertencem a terra e tudo que nele há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama aos estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram do Egito, ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Amém? E que Deus aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, eu creio que este tempo de pandemia é um tempo oportuno para refletirmos sobre a expectativa que Deus tem em relação à nossa vida e à forma pela qual estamos vivendo neste mundo. Exatamente esse tempo precisa ser um momento de reflexão sobre a vida e a vida que Deus quer para cada um de nós. Temos ouvido que o mundo será diferente depois da pandemia, que o mundo não será o mesmo, e de fato é bem possível que isso aconteça. Entretanto, o mundo não será o mesmo se nós continuarmos os mesmos. O mundo não será o mesmo se nós continuarmos do mesmo jeito. Se nós não fizermos uma avaliação da nossa vida e tomarmos decisões que de fato nos levem a viver de um novo jeito pós-pandemia. Somos nós que fazemos o mundo ser o mesmo ou não. Se atravessarmos essa pandemia e continuarmos os mesmos, certamente o mundo continuará o mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça uma revisão na sua vida. Faça um checklist. Verifique cada detalhe. Cada detalhe. O que pode continuar como está e o que precisa ser mudado, o que precisa ser tratado, revisado. Vou lhe dar apenas 3 exemplos. O seu caráter. Existe alguma questão que precisa ser corrigida no seu caráter? Outro exemplo. O seu temperamento. Existe alguma questão que precisa ser tratada no seu temperamento, na sua forma de reagir quando você é pressionado pelas circunstâncias ou pelas pessoas? Outro exemplo. Os seus relacionamentos. Existe algum relacionamento que você está mantendo que tem impedido que você viva em santidade, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito do Senhor? Existe algum relacionamento que precisa ser consertado, restaurado, tratado? Se não fizermos isso, se não fizermos essa análise pessoal, corremos o risco de caminhar numa direção contrária ao propósito de Deus e corremos o risco de ver a nossa vida passar, inclusive a pandemia passar, e nós continuarmos os mesmos. Creio que todos nós
temos o desejo de desfrutar de tudo o que Deus reservou para nós. Todos nós desejamos desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para nós. A nossa realização pessoal depende disso, inclusive. Só nos sentimos realizados na medida em que estivermos experimentando a plenitude dos planos e propósitos que Deus reservou para nós. Quando nos relacionamos com alguém, e esse alguém pode ser apenas um amigo nosso, normalmente esperamos encontrar algumas qualidades nessa pessoa para que o relacionamento seja duradouro, seja maduro. Por exemplo, esperamos encontrar respeito, atenção, confiança, sobretudo. Ao se relacionar com Deus, Ele também tem expectativas a nosso respeito. Ele tem expectativas a nosso respeito, como encontramos aqui em Deuteronômio. Moisés está no final da sua vida, certo de que não passaria o Jordão para pisar na terra prometida, e ele então está preparando o povo para tomar posse daquilo que Deus havia preparado, havia planejado para o seu povo. E então ele orienta o povo, ele exorta o povo a viver realmente de acordo com o propósito do Senhor e ter assim condições de usufruir de tudo aquilo que Deus havia planejado para si. Vejamos então, amados, o que Deus espera de nós à luz desse texto de Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 22. Deus espera, primeiramente, que temamos a Ele. Deus espera que tenhamos o temor dEle no nosso coração. Fazendo essa abordagem, estamos voltando a um tema que compartilhamos no domingo passado pela manhã, em Atos capítulo 2, quando aprendemos que a igreja de Jerusalém andava no temor do Senhor. Eu queria voltar a esse tema para abordar outras questões. Antes, permitam-me apenas lembrar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é apenas honrá-lo por tudo aquilo que Ele é e representa para nós. Temer a Deus é reverenciá-lo, porque temos noção de que estamos na Sua presença e da Sua presença jamais sairemos. É respeitá-lo por Sua presença constante junto a nós. Por ser presente, Deus sabe tudo aquilo que fazemos quando estamos diante das pessoas e quando estamos sozinhos também. Ele sabe, inclusive, aquilo que deixamos de fazer e que deveríamos ter feito de fato. Os grandes avivamentos espirituais da história do cristianismo foram marcados por um profundo sentimento de temor a Deus, de temor ao Senhor. Porque as pessoas tinham consciência de que estavam diante de Deus, mudavam de atitude, mudavam de hábitos. Algo aconteceu de forma muito interessante no país de Gales. No avivamento do país de Gales aconteceu algo bem inusitado. A história conta que muitos mineiros, homens que trabalhavam nas minas no país de Gales, se converteram. E eles então trabalhavam na profundidade da terra. Quando conseguiam apanhar o minério, colocavam em cima de alguns animais, especialmente de burros. E esses burros estavam acostumados a serem tocados, a andarem na medida em que os mineiros proferiam alguns palavrões. Só que esses mineiros se converteram. E como eles se converteram, eles já não tocavam os burros usando palavrões. Porque ainda que estivessem lá no fundo da terra, eles tinham plena consciência de que estavam diante de Deus. Resultado, os burros empacavam. Os burros não andavam mais, porque não estavam acostumados a serem tocados por palavras que não fossem palavrões. O senso da presença de Deus, o temor a Deus, muda
as nossas palavras, muda os nossos hábitos, muda as nossas ações e as nossas reações, porque temos consciência de que estamos diante de Deus. As pessoas tinham uma consciência tão clara e tão profunda da presença de Deus que pensavam muito antes de falar, antes de agir, antes de deixar de fazer alguma coisa, pois tinham a plena convicção de que estavam diante de Deus. Vamos voltar a um texto que vimos no domingo passado, que eu gostaria de fazer um adendo a ele, que é 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Paulo vai dizer o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando, fazendo negócios com a palavra de Deus. Antes, é em Cristo que falamos, na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo estava dizendo aqui aos coríntios que ele tinha consciência de que estava falando na presença de Deus, na presença do Senhor. Nosso saudoso Russell Shedd, certa vez pregando nesse texto, ele lembrou que na época da cortina de ferro, alguns que nos acompanham aqui, que são mais novos, talvez precisem recorrer aos livros de história para ver mais ou menos o que acontecia lá na década de 70, especialmente, 60, 70, especialmente nos países de governo comunista. Ele disse que nesses países as igrejas, em alguns casos, ou em muitos casos, realizavam culto com um representante do exército participando. E muitas vezes aquele soldado sentava na primeira fila com uma arma apontada para o pregador. Se o pastor falasse alguma coisa contra o governo, contra o partido, ele certamente seria fulminado na mesma hora. Ele tinha consciência de que estava pregando na presença do Estado ou na presença de um representante do Estado. É a mesma expressão que Paulo está dizendo aqui, está usando aqui em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Nós falamos na presença de Deus. E poderíamos ser fulminados na presença de Deus se falássemos alguma coisa que não estivesse de acordo com aquilo que realmente é do seu agrado. Não estamos mercadejando a palavra, não estamos fazendo coisa alguma que desagrade a Deus. Estamos falando na presença de Deus. Meus amados, tudo aquilo que nós falamos na presença de Deus. Tudo aquilo que nós sentimos na presença de Deus. A maneira pela qual nós tratamos os outros, nós tratamos na presença de Deus. A maneira como você lida com os seus queridos dentro de casa, você está fazendo dentro da sua casa e na presença de Deus. Na presença do Senhor. A nossa vida está diante de Deus. Por isso precisamos temer esse Deus, por isso precisamos respeitar esse Deus maravilhoso, onisciente, que sabe de todas as coisas, onipresente, presente em todo canto, em todos os lugares. Foi justamente por isso que Salomão pôde afirmar que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, se você quer começar a ser sábio, comece por temer a Deus. Comece por reverenciar a Deus, por respeitar a Deus. Provérbios 10, verso 27 vai dizer ainda que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Provérbios 15, 33 vai dizer que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. E o Salmo 111, verso 10, nos diz ainda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam.
revelam prudência. Todos aqueles que praticam o temor do Senhor, porque demonstram sabedoria. Sabedoria. Atos capítulo 9, verso 31, lá no Novo Testamento, Lucas vai dizer que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Essa igreja edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Deus espera que nós sejamos edificados e caminhemos no temor do Senhor. Em segundo lugar, Deus espera que andemos em todos os seus caminhos. Deus espera que andemos em todos os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é ajustar a nossa vida ao que Deus espera de nós, guardando os seus mandamentos, guardando os seus preceitos. O verso 13 vai nos dizer: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Os estatutos de Deus são os seus mandamentos. Moisés aqui não estava se referindo ao estatuto da igreja, que é um documento precioso que trata da constituição jurídica da nossa igreja. Mas estava falando às leis de Deus, estava falando aos mandamentos do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor nos ordena na sua bendita palavra. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 11. Se você está no capítulo 10, vire um pouquinho a sua página, adiante um pouquinho, capítulo 11, versos 18 a 21. Moisés vai dizer: ponham estas minhas palavras. As palavras do Senhor são os estatutos do Senhor. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Moisés estava dizendo aqui ao povo de Israel para escrever estas palavras, esses estatutos, esses mandamentos, nos umbrais, nas portas, em todo lugar, onde o povo pudesse se lembrar, para que não se esquecesse. Não se esquecesse, por exemplo, dos 10 mandamentos. Vamos fazer uma revisão rápida aqui dos 10 mandamentos? Você não precisa citar. Se você quiser se lembrar, estão relacionados lá em Êxodo capítulo 20. Mas os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, Jesus, quando veio a este mundo, ele resumiu os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, em 2 grandes mandamentos. Estão registrados lá em Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, esses 4 primeiros mandamentos foram resumidos em amar a Deus. Mas os outros 6 mandamentos foram resumidos no segundo grande mandamento, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus terminou dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Andar nos caminhos do Senhor é andar em obediência a Deus e aos seus mandamentos. Significa amar a Deus e amar o próximo. Significa obedecer a estes mandamentos. Isso Deus espera de mim, espera de você. Aliás, o problema está aqui em que muitas vezes nós, ao invés de andarmos nos caminhos do Senhor, fazemos os nossos próprios caminhos. Pegamos os nossos atalhos e vivemos de acordo com a nossa consciência pessoal e não de acordo com a palavra e não de acordo com a direção de Deus para nós. Andemos nos seus caminhos. Deus espera que andemos nos seus caminhos. Mas em terceiro lugar, Deus espera que o amemos, porque nós só podemos guardar os mandamentos do Senhor se o amarmos. Se o amarmos. Todos esses mandamentos só serão guardados se amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Jesus nos ensinou que guardamos os seus mandamentos somente quando o amamos. João 14, verso 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, verso 21. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados para quem ama. Não são difíceis para quem ama a Deus sobre todas as coisas. A vida cristã precisa ser uma demonstração de amor ao Senhor, que provou que nos ama ao entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus provou o seu amor por nós. Como é que nós provamos o nosso amor por Ele? Obedecendo. Nós provamos o nosso amor por Deus, ao Senhor, quando obedecemos aos seus mandamentos, quando obedecemos a sua verdade e a sua palavra. Deus nos amou primeiro, Ele merece todo o nosso amor. João 14, verso 31 nos diz: assim procedo. Jesus afirmou: eu assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, traduz esse verso da seguinte maneira: o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Meus amados, o mundo precisa saber que nós amamos o Pai. E de que forma o mundo vai saber que nós amamos o Pai? Simplesmente por falarmos que nós amamos? Não. O mundo saberá que de fato nós amamos a Deus obedecendo a Ele. Obedecendo ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Isso me faz lembrar da divisa do povo de Israel, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, onde Deus vai dizer, através de Moisés: ouça Israel, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O primeiro e maior de todos os mandamentos é este: ouve Israel, escute Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Não é com metade do coração. Não é com uma parte do coração. Mas de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Meus amados, o sonho de Deus era ser amado pelo seu povo. O sonho de Deus era ser amado pelo seu povo. O amor de Deus, infelizmente, não foi correspondido pelo seu povo.
povo que havia sido criado por Deus a partir de Abraão, para ser um povo unicamente seu, um povo exclusivamente seu, de propriedade particular do Senhor, separado para amar e demonstrar esse amor pelo Senhor. O povo de Israel, infelizmente, não amou a Deus com todo o seu coração e por isso quebrou a sua aliança de amor com Deus. Deus espera que o amemos de tal forma que o nosso amor seja capaz de nos levar a assumir compromissos de vida com Ele. Porque amamos o nosso cônjuge, um dia assumimos um compromisso de vida, de vivermos o restante das nossas vidas ao seu lado. Amor verdadeiro sempre implicará compromisso. Deus espera que o amemos de tal maneira que o nosso amor seja capaz de nos levar a sair da esfera da superficialidade e aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Por amarmos tanto o Senhor, não vamos nos contentar com pouco, não vamos nos contentar com mais ou menos. Vamos querer muito mais, vamos querer profundidade. Um relacionamento substancial com Deus. Deus espera que o amemos de tal maneira que esse amor seja capaz de nos levar a renunciar tudo aquilo que impeça a nossa perfeita comunhão com Ele, a renunciar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corrermos assim com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta, e por isso está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que não venham a se cansar e desanimar e desistir. Deus espera que o amemos e que o nosso amor seja capaz de nos levar a renunciar, a abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de colocar os nossos pés na estrada atrás dele. Os discípulos deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram tudo para trás, porque foram movidos por um amor maior. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que negociava pérolas, mas um belo dia ele encontrou uma pérola de valor excelente. E o que ele fez? Simplesmente vendeu todas as outras pérolas que tinha e com aquele dinheiro ficou com uma só. O amor por Jesus nos faz renunciar a tudo e ficarmos somente com Ele. Porque Ele é a razão da nossa vida. É por Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos, é por Ele que existimos. E a vida cristã precisa ser vivida tão somente fundamentada no nosso amor pelo Senhor. Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que nós provemos a Ele, em primeiro lugar, e demonstremos ao mundo que nós amamos a Deus, sobre tudo e sobre todos. Mas em quarto lugar, Deus espera que o sirvamos. Deus espera que o sirvamos. Deus vai dizer através de Moisés que nós deveríamos servir a Deus. Servir ao Senhor. Você tem servido a Deus? Essa é uma pergunta. Você tem servido a Deus? Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
o Filho do Homem nos deu exemplo de alguém que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Deus espera que sirvamos a Ele e aos seus propósitos. Infelizmente, parece que estamos mais dispostos a servir aos nossos propósitos pessoais do que aos propósitos de Deus. Além disso, quando queremos servir aos propósitos de Deus, muitas vezes queremos servir do nosso jeito e não do jeito dele. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma e não do jeito de Deus. Quando nos dispomos a servir, estamos nos colocando à sua disposição para que ele nos use do seu jeito, de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O Senhor sabe onde e de que maneira seremos mais úteis à execução dos seus propósitos. O que Ele quer de mim e de você é simplesmente disposição em servi-lo. O que vai acontecer depois disso, você não pode sequer imaginar. Se você estiver disposto a servir ao Senhor com todo o seu coração e servir aos propósitos dele e não aos seus propósitos. Você não pode imaginar o que Deus vai fazer em você e através de você, para a sua glória, para a expansão do seu reino, para abençoar um monte de gente. Você não tem noção do que Deus poderá fazer na sua vida e através da sua vida. Quando o texto nos fala sobre serviço, eu me lembro de Josué, capítulo 24, verso 14, onde Josué vai nos dizer: agora, pois, temam o Senhor, olha o temor do Senhor voltando aqui, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Eu vou dizer de novo, eu vou ler de novo. Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Essa é a forma pela qual Deus quer que nós o sirvamos, com integridade e com fidelidade. Na parábola dos talentos, Jesus disse o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Os autores do livro A Mente de Cristo disseram que a fidelidade permite a Deus ampliar o seu ministério, meu irmão. Sim, a fidelidade permite a Deus ampliar o seu ministério. O homem que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos foram fiéis no pouco e por isso o Senhor os colocou sobre muito. O que recebeu 5 talentos ganhou mais. Ganhou muito mais. Então, o que recebeu 2 ganhou mais também. Deus recompensa a fidelidade com uma confiança maior. Com uma confiança maior. Como dizia um mestre querido e saudoso que já está com o Senhor, Dr. Brodus David Hay, nosso professor de Novo Testamento no seminário, ele disse que os problemas da vida têm a função de nos habilitar para coisas maiores. Quando nós fazemos um exame para adquirir uma carteira de motorista, um exame de direção, nós fazemos o teste e uma vez aprovados, recebemos uma carteira de habilitação. Normalmente as carteiras são categoria B de bola. Mas se desejarmos em algum momento adquirir uma carteira D para dirigir caminhão, dirigir ônibus, dirigir veículos mais pesados, nós precisaremos fazer um novo teste, um novo exame. E se formos aprovados, estaremos dizendo ao Departamento de Trânsito que estamos habilitados para dirigir veículos maiores. Os problemas, os testes, as provações da vida
elas têm essa função de nos habilitar para coisas maiores. Deus está permitindo toda esta provação que estamos vivendo hoje para nos habilitar, nos preparar para coisas maiores, para nos preparar para uma grande colheita de almas que vai ser feita se nós sairmos da nossa zona de conforto e não nos mantermos na condição de alguém que está aqui para ser servido, mas está aqui para servir, como o nosso mestre fez enquanto esteve aqui. Deus quer usar essa pandemia para nos habilitar para coisas muito maiores, para o crescimento exponencial da sua igreja. Há uma grande colheita de almas que precisa ser feita. E Deus está nos preparando nesses dias para que, quando esta pandemia passar, possamos então ser instrumentos de Deus, ser os trabalhadores da sua colheita. Porque ele disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores, os servos, são poucos. Rogai, orai ao Senhor da colheita para que mande mais trabalhadores para a sua colheita, disse o Senhor. Então, a fidelidade permite a Deus ampliar o nosso ministério. Deus espera que sejamos servos fiéis. Em quinto e último lugar, Deus espera que tratemos o nosso coração. Deus espera que tratemos o nosso coração. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Deus vai dizer através de Moisés: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: portanto, deixem de ser obstinados, cabeças duras. Deixem de ser cabeças duras. A circuncisão foi uma marca do povo de Israel. Todo judeu deveria ser circuncidado ao 8º dia do nascimento. Todo menino deveria ser, portanto, circuncidado ao 8º dia, no 8º dia do seu nascimento. Moisés está aqui falando de uma outra circuncisão, a circuncisão do coração. Ele diz: deixem de ser teimosos, deixem de ser cabeças duras, deixem de ser obstinados, como traduz a NVI. A teimosia de Israel custou caro. A teimosia sempre tem um preço muito alto, sempre tem um preço muito elevado. Ao povo de Israel, a teimosia custou simplesmente 40 anos dando voltas no deserto. Aliás, a teimosia nos deixa no deserto. A teimosia nos deixa nos desertos da vida e nos impede de tomar posse da terra prometida que Deus planejou, que Deus preparou para nós. O salmista, no Salmo 95, a partir do verso 7, a parte B até o verso 11, disse o seguinte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. O povo teimoso pereceu no deserto. Somente os filhos dos teimosos é que entraram na terra prometida. Porque os teimosos foram sepultados no deserto. Somente Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, entraram na terra prometida. De toda aquela geração. Uma geração de cabeças duras, povo de dura cerviz, como algumas versões antigas trazem. Povo de cabeça dura.
Esses dias de pandemia, de quarentena, são dias de tratamento para todos nós. Tanto aqueles que foram infectados, como também aqueles que não foram infectados, todos precisamos de tratamento. Todos nós precisamos de tratamento. Deus quer tratar os nossos corações. Ele quer tratar a teimosia, a rebeldia, o coração obstinado. Ele quer nos tirar do deserto para desfrutar tudo aquilo que Ele planejou para nós. Ao concluir a sua palavra, Moisés acrescenta: para o bem de vocês. Verso 13. Para o bem de vocês. Temam a Deus, andem nos seus caminhos, amem ao Senhor sobre todas as coisas, sirvam-no com fidelidade e com integridade, circuncidem o coração de vocês, tratem o coração para o bem de vocês. Tudo que Deus nos ensina é para o nosso bem, e tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Ele requer de nós é para o nosso bem. Conscientes disso, procuremos atender ao seu querer, satisfazendo as suas exigências, para desfrutarmos de um relacionamento mais próximo daquilo que Ele espera de nós. Portanto, oremos nesta hora para que Deus nos ajude a respeitar e reverenciar a sua presença, temendo ao Senhor. Que Deus nos ajude a andar em todos os seus caminhos e não nos nossos próprios caminhos. Que o Senhor nos ajude a amá-lo com todo o nosso coração, sem reservas. Que o Senhor nos ajude a servi-lo com integridade, sinceridade e fidelidade. Que o Senhor nos ajude a circuncidar e tratar o nosso coração, deixando de ser teimosos, para que tenhamos condições de desfrutar de tudo aquilo que Ele planejou para nós. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, porque podemos falar contigo neste momento e podemos buscar a Tua face. Nós te pedimos, Deus, trata-nos em tudo aquilo que precisamos ser tratados, para que possamos atender às Tuas expectativas para nós, aquilo que Tu esperas de cada um de nós, nestes dias de pandemia e depois da pandemia também. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. De bom.
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Agradecemos a participação de todos aqueles que nos acompanharam através da internet e também através da Rádio Evangélica FM. Queremos convidar a todos para que estejam conosco agora no Instagram da nossa igreja, em mais uma live, onde teremos mais comunhão, oração, intercessão e também mais reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Queremos também encorajar você a compartilhar o link deste culto no nosso canal no YouTube, para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas através desta adoração, através deste culto que prestamos a Deus nesta noite. Feche os seus olhos para encerrarmos juntos este culto com mais uma oração. Oramos a Deus ainda pedindo ao Senhor que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente com a Igreja Batista da Capunga, com as suas congregações, com todos os nossos espectadores e ouvintes, com todos aqueles que nos acompanharam pela internet, pela rádio evangélica, com todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família no restante desta semana e sempre. Amém.